Você já pensou em desistir? Já pensou em abandonar alguma coisa que você tenha começado? Se a sua resposta for sim, eu quero te dar aqui hoje uma ferramenta, eu quero te dar aqui hoje uma direção para perseverar em tempos difíceis. É exatamente sobre isso que a gente está falando nessa semana do nosso tempo devocional, perseverando em tempos difíceis. É muito normal, em tempos de dificuldade e adversidade, pensarmos em desistir. Mas fica até o final do vídeo, que eu quero te abençoar aqui com uma direção bíblica. Seja muito bem-vindo, muito bom dia. Eu sou o pastor Thiago Souza e você está na nossa jornada de oração. Já peço que você aqui curta, comenta, se inscreva, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais vidas sejam também abençoadas no nome de Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus? Abra aí a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Essa semana estamos falando sobre perseverando em tempos difíceis. Hebreus 12, 1 e 2. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse texto nos mostra, em primeiro lugar, que nós estamos cercados, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, os seus posicionamentos repercutem, né, na sua família, os seus posicionamentos, eles geram resultado na sua família, no seu grupo de amigos, na comunidade que você frequenta, na igreja onde você é membro. Os seus posicionamentos fazem com que pessoas se espelhem ou não em você. Pessoas que talvez olham para você como uma referência. E aí, eu sei que muitas pessoas olham para a própria vida e imaginam que ninguém as observa, viu? Mas você que é pai, os seus filhos estão observando o seu posicionamento. Você que é mãe, da mesma forma. Você que tem amigos, você que tem relacionamentos, do mesmo jeito. Pessoas olham para você esperando de você um posicionamento, esperando de você uma postura, e toda vez que essa postura é de permanência, essa postura é de fidelidade, é de perseverança, isso gera em outras pessoas também perseverança, fidelidade, permanência. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Depois o versículo vai dizer: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Do mesmo jeito que estamos cercados de testemunhas, também estamos cercados, de um embaraço e de pecado, o que tenta a todo momento, que procura a todo momento nos atingir, nos afetar, nos fazer cair, nos fazer parar. Então, o ensino bíblico é: deixa o embaraço, deixa o pecado que tão de perto nos rodeia. E aí ele vai seguir, ele vai dar continuidade. E corramos com paciência, ou então corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta. E é sobre isso que a gente tem falado, é sobre isso que nós estamos meditando nesses dias, sobre correr a caminhar, correr, a maratona da vida com perseverança. Quantos projetos talvez você já começou e parou pelo meio do caminho? Quantas coisas você já iniciou e desistiu ao longo da caminhada? Mas o conselho bíblico é que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. É bem certo e é bem verdade que, quando iniciamos um projeto, algo novo, quando iniciamos uma proposta nova na nossa vida, temos a tendência a sermos empolgados, animados, cheios de ânimo, de energia para fazer aquilo. É como alguém que entra aí no ginásio para fazer musculação, é como alguém que começa, um curso de inglês ou algo desse tipo, algo semelhante a isso. Nas primeiras semanas, os primeiros meses é muito empolgante, é muito animador, mas de repente começam a se apresentar as dificuldades naturais da vida, as dificuldades que naturalmente aparecem ao longo do caminho. E é nesse ponto que esse versículo se insere: corramos com paciência ou corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E diante disso eu quero te mostrar, um padrão que você deve seguir. E está no versículo 2, olhando para Jesus. Quando os nossos olhos estão no lugar certo, na pessoa certa, nós temos a tendência a seguir na direção correta. Um condutor que está conduzindo aí a sua viatura, o seu carro, e seguindo na estrada corretamente, de forma direita, se ele virar os olhos para o lado, ele perde o sentido da direção. Se ele mudar o foco do seu olhar, ele perde o sentido da direção, o carro fica desgovernado, fica sem sentido. Sabe por quê?
Porque o lugar para onde você olha define a direção que você anda, define a direção que você vai chegar. E o texto nos ensina que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas se os seus olhos estão nas adversidades da vida, nas dificuldades da vida, você não vai correr na direção certa, você não vai caminhar na direção certa. O texto nos ensina, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo alguém que não desistiu. Quando eu olho para Jesus, eu vejo alguém que não levantou bandeira branca. Quando eu olho para Jesus, eu vejo alguém que não desanimou. Quando eu olho para Jesus, eu vejo alguém que perseverou, mesmo tendo que suportar a cruz, mesmo que tendo que passar pela afronta, mesmo que tendo que passar pela adversidade, mesmo que tendo que passar ali até pela morte, mas ele perseverou naquilo que estava proposto. E a recompensa está no final, né? Suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Eu aprendo com esse texto que existe uma recompensa para aqueles que perseveram. Existe recompensa para aqueles que permanecem. Existe recompensa para aqueles que lutam, para aqueles que se esforçam, para aqueles que não desistem, para aqueles que não abandonam, para aqueles que não aceitam que as adversidades definam quem você é. Viu? Na verdade, quem define onde você vai chegar são os seus olhos colocados em Jesus. Quando você está olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aí sim nós caminhamos na direção certa, nós corremos na direção certa e mantemos a perseverança. Lembra de Jesus lá no deserto? A Bíblia vai falar isso em Lucas 4, em Mateus 4, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo. São 40 dias e 40 noites de jejum. Depois o diabo se apresenta para Jesus e começa a lançar sobre ele tentações. Mas a Bíblia nos mostra, como um resumo, que ele perseverou, mesmo no meio da tentação. Permaneceu de pé e venceu a tentação naquele dia. E venceu a tentação naquela e em tantas outras ocasiões. Então, Jesus deve ser o nosso modelo, o nosso foco de vida. Quando você estiver prestes a desistir, quando você estiver prestes a desanimar, a abandonar o barco, viu? Dessa vez eu separo, dessa vez eu abandono, dessa vez eu desisto, dessa vez eu entrego os pontos. Olhe para Jesus e veja em Jesus alguém que não desistiu de você. E veja em Jesus alguém que não desistiu do propósito que tem para a sua vida. Então não seja você a desistir. Permaneça, fique de pé, mesmo em tempos difíceis, que existe uma recompensa para aqueles que perseveram até o fim, no nome de Jesus. Que bom que você está aqui. Eu quero te convidar para tirarmos aqui um tempo de oração, falando com o nosso Deus, depois de sermos abençoados pela Tua palavra. Por isso, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai, é no nome de Jesus que nós entramos na Tua presença, mais um dia, mais uma manhã, que nos apresentamos diante de Ti e queremos glorificar o Teu nome, porque Tu és bom, porque Tu és santo, porque Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. Seja o Teu nome exaltado, seja o Teu nome glorificado, Senhor. Em primeiro lugar, queremos, além de Te adorar, além de Te exaltar, queremos Te agradecer. Porque o Senhor, ó Deus, mesmo sendo Deus, aceitou a forma de homem, aceitou se reduzir à forma de homem, aceitou a passar pela morte de cruz, aceitou a humilhação, a vergonha, aceitou o escárnio por amor a nós. Senhor, que possamos aprender com as suas atitudes, que o Senhor de fato seja o nosso modelo de vida, que possamos aprender com o Senhor a permanecer, a termos persistência mesmo na dificuldade, na adversidade. Que o Senhor seja o nosso alvo, o nosso foco, que os nossos olhos estejam continuamente postos em Ti. Da mesma forma que Pedro, Senhor, quando estava andando sobre as águas, ao perceber o vento, ao ser tocado pelo vento, ficou assustado, com medo e começou a afundar, mas ao olhar para o Senhor, ao clamar pela sua ajuda, o Senhor o levantou daquelas águas e colocou-o de novo no barco. Senhor, que da mesma forma seja na nossa vida, que quando estivermos prestes a desistir, que a Tua mão estendida venha nos alcançar, que os Teus olhos, Senhor, venham se cruzar com o nosso olhar, que nós possamos de fato lembrar e olhar para o Senhor Jesus como modelo de vida, como exemplo de vida, entendendo que apesar das adversidades, apesar, Senhor, das dificuldades, dos desafios, o Senhor permaneceu fiel ao propósito. Que da mesma forma seja sobre a vida desse irmão e dessa irmã, talvez alguém que está nos escutando agora, diante das adversidades e dificuldades da vida, está pensando em desistir, está pensando em, Senhor, em abandonar o propósito, abandonar o barco. Mas eu declaro, Senhor, e eu te peço sobre a vida desse teu filho e dessa tua filha, que haja renovo, que haja avivamento de propósito, que haja avivamento sobre
a história dessa pessoa, que um novo tempo, que uma nova estação se apresente e que o teu nome seja glorificado sobre as nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, te agradeço e te exalto. No nome de Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Que maravilha. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus, viu? Permaneça de pé, viu? Persevere mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade, saiba, né? A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, aquele que vencer, há o que vencer. Né? Sempre tem uma promessa para aquele que vence, para aquele que permanece. Então que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã aqui no nosso devocional, na nossa jornada de oração. Deus te abençoe e fique em paz.